E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E vai usar o Lucas para te abençoar. Então, que você possa estender suas mãos para cá. E você vai pedir para o Senhor falar, para usá-lo para falar com você. Tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, colocar a vida do Lucas diante do Senhor. E que o Senhor possa, ó Deus, usá-lo como instrumento do Senhor para trazer a tua palavra ao nosso coração. Abra o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem, uma ministração relacionada também à nossa campanha de 21 dias que nós estamos seguindo e, consequentemente, nós vamos falar um pouco sobre a esperança, não é isso? Nós temos tratado sobre esperança de várias formas, em vários níveis, digamos assim, né? Então, hoje eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta comigo aí, nós vamos ler alguns textos. Então, não feche a sua Bíblia. Inclusive, que você possa até selecionar e marcar esses textos aí na sua Bíblia. Antes eu quero começar dizendo o seguinte: o tema da nossa palavra será que há esperança para o ferido. Essa semana a pastora Eula ministrou esse texto. Ele foi, no vídeo de ministração da pastora Eula, ela trabalhou esse texto. Pastor, sumiu aqui o retorno para mim. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu mandei mensagem para o pastor Elcio, perguntei: pastor, quem é que vai ministrar no domingo? Aí ele falou: seria eu. Eu falei: então, deixa eu ministrar no domingo? Ele falou: tá bom, pode ser. E por que eu fiz isso? Essa semana, chegando lá em casa com a Luana, nós saímos aqui da oração, e eu cheguei em casa, a gente estava organizando as coisas lá em casa para jantar, e liguei a televisão e vi que a votação do Supremo tinha ficado 9-2, em relação a seguir os decretos regionais, os decretos locais, em relação à igreja poder permanecer aberta ou não. Ok. Daí a Luana ficou organizando as coisas ali, eu fui tomar um banho e fiquei pensando, aonde é que nós vamos parar? A minha palavra não tem nada relacionado a âmbito político, não. Mas eu comecei a pensar, Sueli, em poucos segundos, quando eu ouvi aquela mensagem, eu literalmente pensei: o que vai ser, né? Para onde que nós vamos? E ali no meu quarto, ali Deus falou assim no meu coração: só eu sou a esperança. E eu senti que Deus falou isso no meu coração de uma forma tão clara, e naquele momento, o texto que nós vamos abrir aqui, ele saltou no meu coração, Daniel. E eu fiquei pensando, né? Nós observamos direções que os homens nos dão, seja ele em qualquer posto de autoridade que a pessoa tenha. E em muitas circunstâncias, nós não conseguimos ver uma saída que seja eficiente, que seja uma saída que venha trazer vida. E eu fiquei pensando nisso, e Deus falou no meu coração, falou assim: só eu sou a esperança. Só eu sou a esperança. Não adianta a gente pegar a esperança, nós como cristãos, e depositar em homens. Nós temos que depositar a nossa esperança em Deus. Mas até aqui, você pode dizer que você sabe disso. E eu disse isso para o Senhor: Senhor, disse eu sei. E Deus falou assim: você vai ministrar vida sobre o povo. Você vai ministrar vida, porque morte o mundo já ministra. O mundo já tem falado tanto sobre tudo que não traz bênção, tudo que traz peso espiritual, tudo que traz uma carga emocional, uma carga sentimental para a gente de uma forma tão pesada,
que o nosso subconsciente só às vezes, da televisão estar ligada e ficarem falando lá sobre qualquer coisa que não traga vida, o seu subconsciente ele capta aquilo, ele começa a trazer aquilo e guardar. Quando de repente você tem um gatilho e fala assim, nossa, onde é que nós vamos parar? Foi isso que aconteceu comigo. Eu trabalho numa empresa onde a empresa projeta tantos voos por dia, quando de repente tem que reunir todo mundo e falar, não, para, não pode ser desse jeito, porque está tudo bagunçado de novo. Eu acho que eu dei esse testemunho, que basicamente há um ano atrás, uma hora dessa, eu praticamente estava demitido. Mas Deus mudou a minha sorte. Deus mudou completamente a minha sorte. Graças a Deus, estamos lá trabalhando num cenário diferente do ano passado. Mas a minha esperança ela está no Senhor. Então, naquele momento eu comecei a pensar, e Deus trouxe uma música no meu coração, que eu acho que os irmãos conhecem, que é uma música antiga do Diante do Trono. Nós vamos passar ela aqui no final. Mas hoje nós vamos ministrar vida na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Não vamos permitir que a nossa esperança seja desviada do Senhor. Nós não temos condições de seguir como pastores, como líderes, sem estar diante da presença do Senhor. Por isso, quando o pastor Elcio disse aqui, olha, vem orar, vem estar aqui, você pode ter certeza que quando você disser, se eu vou para a oração hoje, vai levantar um caminhão de coisas contra você para você não vir, para você desvirtuar o seu dia e não conseguir vir. Mas Deus tem falado aqui no nosso meio de forma muito simples e clara. As meditações na palavra que nós temos tido aqui, todos os dias de oração, nos levam assim a todos os dias perceber que Jesus está voltando, que a nossa esperança está nele. Em todos os sentidos. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo aí, e esse é um texto que nós vamos começar lendo, está em Jó no capítulo 4, no verso 7 até o verso 9. Às vezes ele é conhecido para você também, mas ele é um texto que, às vezes, lendo pequenos fascículos, pequenas porções, você fala assim, é fácil de tirar do contexto, né? Mas não. Nós conhecemos e sabemos como era a vida de Jó. Jó, ele já entra, o livro de Jó já entra mostrando o quê? Oi? Jó, livro de Jó. Eu falei João? Não, é Jó, livro de Jó. Entendi o João? Não, livro de Jó, no capítulo 14, versos 7, 8 e 9. Então, o que vai acontecer? Eu falei errado? Daniel falou que eu falei errado? Hã? Capítulo 14, Jó 14, versos 7 e 9. Foi? Falei tudo errado, então. Mas a esperança está em Deus, está vendo que não é em mim, né? Então, olha só. Jó, no capítulo 14, versos 7, 8 e 9, que nós vamos ler. Então, Jó, o livro já abre o texto com uma conversa entre Deus e Satanás, né? Satanás diz, olha, Senhor, eu estou vindo de rodear a terra e está lá seu amigo, seu servo Jó. Todo feliz, saltitante e alegre daquele jeito, porque ele tem tudo. E daí nós começamos a compreender que Deus vai permitindo que tudo seja tomado dele, mas debaixo da coordenação e da autoridade do Senhor. Deus disse, pode fazer, mas não toca na vida dele. Ou seja, todas as coisas estão debaixo do comando de Cristo. Todas as coisas estão debaixo do comando do Senhor. Então, o que a gente começa a observar nesse ponto aqui? Em todo um contexto, quando Jó chega a esse ponto, e ele diz assim, o texto, no título do 14, ele diz assim, Jó medita sobre a brevidade da vida. Então, tudo que Jó tinha, quando ele começou a perder filhos, bens,
fazendas, amizade, a esposa, todo aquele contexto, ele começa a meditar sobre como a vida ela é breve, porque para ele já estava fadado a morrer, não é? Então ele diz assim, era assim que Jó se sentia, nesse texto que nós vamos ler. Em todo o texto, ele chega no ponto 7 e diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra, a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará novos ramos, como uma planta nova. Então não importa se a planta é nova ou se a planta foi cortada. O rio de águas vivas é suficientemente, ele é o suficiente na realidade para que faça brotar vida de onde não há. Então esse é o nosso primeiro ponto. Por mais que o mundo, que tudo esteja ao nosso redor, girando de forma a trazer más notícias, ruins, notícias que vêm, assim, tirar o nosso foco, às vezes, questão econômica, questão de emprego, familiar, e que nós venhamos nos sentir como árvore arrancada da terra, ainda há esperança. Mas só há esperança para quem está plantado junto a ribeiros de água. Porque se a planta ela é arrancada e jogada para longe, ela vai secar. Mas Cristo, ele é o quê? Ele é a fonte de água viva. Então, se nós estamos próximos à cerca, debaixo do rio de águas vivas, há esperança. Há esperança. Aqui, mesmo que talvez ele pensasse, o meu fim é a morte, ele ainda tinha o quê? Esperança. Porque ele diz claramente, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ela pode frutificar, como planta nova. Então, Deus pode tanto mudar a sorte da árvore arrancada e cortada, e fazer com que ela venha dar frutos novos, quem dirá para nós? Então, nós precisamos de ministrar nas nossas vidas, e declarar que, se Cristo é o nosso Senhor, nós estamos junto a ribeiro de águas vivas. Nós bebemos da água que, como Ele mesmo disse, da água que eu dou, vocês não vão voltar a ter sede. Vocês não vão mais ter sede. Então, quando Jó traz esse sentimento, que se você parar para meditar em muitas circunstâncias, é o sentimento que brota dentro da gente, em algumas circunstâncias, nós precisamos de chegar à conclusão que há esperança. Sabe por que há esperança? Porque eu falei isso na rede ontem, que dentro de nós há sabedoria, há inteligência. Nós nascemos todos com uma inteligência que às vezes nós mesmos não entendemos. Mas às vezes o que nos falta é sabedoria para aplicar aquela inteligência. Então nós precisamos de buscar a sabedoria na fonte de Cristo, para que essa inteligência venha brotar e nos trazer renovo. Aonde você necessitar. Na área da vida que você necessitar. E esse renovo, essa esperança, quando ela floresce, não vai acontecer uma outra coisa senão testemunho. Uma coisa que nós temos falado aqui sempre nas orações é que haverá dias aqui na igreja que nós teremos tantos testemunhos. Por quê? Porque estamos buscando. É necessário que você busque. É necessário que você abra a sua boca e você declare sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida, vida de Deus. Mesmo que o mundo diga o contrário, o que sempre vai acontecer, a nosso respeito como cristãos, você precisa de declarar vida. Você precisa de declarar vida. Porque o Senhor colocou nos seus lábios o poder da vida. Então profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre o seu trabalho vida. E vida de Deus. Porque enquanto lá fora
só tem notícia de morte. Se aqui dentro existir vida, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o povo vai querer ficar no lugar onde tem morte? Se as pessoas olharem para você e ver vida em você, as pessoas vão querer buscar só morte. A sua vida, ela será um testemunho. A sua empresa, a sua casa, seus filhos, seu ministério, é vida que a gente precisa administrar hoje. Você fechar seus olhos e falar: Senhor, eu quero a sua vida sobre mim. Enquanto o Senhor derramar vida sobre mim, a esperança vai se renovando. Então, queridos, nesse texto, nesse contexto, nós observamos e podemos ver que Jó, por mais que, avaliando todo o contexto, talvez ele cria que o final dele era a morte, nós sabemos que Deus muda completamente a sorte de Jó. E Deus começa a trazer a ele o quê? Renovo, vida. Ele tem filhos novamente, e Deus dá para ele em dobro aquilo que ele perdeu. Isso acontece na vida de Jó, porque mesmo que tudo estivesse complicado, ele ainda diz: o meu Deus, ele vive, ele vai se levantar, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. O que Deus vai fazer se alguém perguntar para você? Você pode até dizer: não sei, mas que ele vai fazer, ele vai. E sabe por que às vezes você não sabe naquele momento o que Deus vai fazer? Porque é necessário que você não estrague a surpresa. Porque a hora que alguém te perguntar o que está acontecendo, o porquê que está assim, e você disser: eu não sei, mas que Deus vai fazer algo, vai. Essa mesma pessoa vai olhar e vai falar assim: Deus fez algo. Era assim que atuava, era assim que os inimigos de Abraão, de Davi, diziam. Existe um Deus em Israel. Eles reconheciam, porque eles viam a mão do Senhor sobre os servos dele. Deus nunca afasta a mão dele de um servo, daquele que busca, daquele que procura. Então, nesse texto aqui, eu quero que você vá comigo lá para, vou abrir aqui na minha Bíblia, para Salmo 91, no verso 1 até o 7. Em uma parte do nosso livro, Salmo 91, do 1 ao 7. Falei certo agora, né, Daniel? Salmo 91, do 1 ao 7. No nosso contexto, trazendo ainda sobre Jó, nós observamos o seguinte, que as tribulações que nós enfrentamos podem gerar dúvidas e temores. Aqui, ontem, mais uma vez, eu falei na rede. Questionar a Deus não é pecado. Quantas vezes nós vemos Jó no livro perguntando ao Senhor e questionando a Deus? O que muitas vezes nós permitimos é que essas dúvidas, elas venham crescer de tal forma que elas se tornam incredulidade na vida de um cristão. E aí, por que não se pergunta, não se busca um pastor, não se busca Deus em oração? E quando essa dúvida começa a crescer e tomar conta do coração, parece que a tribulação ela fica 3 vezes maior do que ela é. Você já viu uma vista aérea? Quando você pega um drone, ou um avião, um helicóptero, e você tem uma visão de cima das coisas? Ontem eu estava vendo na televisão uma baleia gigante, né? A câmera mostrando ela de perto assim, mostrando, gigante, Dori, a baleia, imensa. Só que quanto mais o drone subia, menor a baleia ia ficando aos nossos olhos. Ou seja, quanto mais próximo de Deus você vai conseguindo chegar, menor vai ficando os problemas. Porque você vai olhando com uma ótica daquele que está em Cristo. Você vai olhando com uma ótica daquele que já venceu tudo por nós. Aí você fala assim: é muito fácil falar isso, difícil é viver. Realmente, queridos, isso é escolha. Viver dessa forma é escolha. No dia em que eu recebi a ligação dizendo: olha, você vai ser demitido. Não tem jeito, daqui da nossa base vai ser mandado 11 pessoas embora, não tem jeito.
Eu não tinha o que dizer. Não tinha argumento, sabe? Você não tem argumento. Nada, nada, nada. Eu desliguei o telefone. Falei, tá bom. Fui para o banheiro, chorei. A Luana chorou comigo. E naquele dia ali, eu fiquei muito mal, sim. Era de noite, já estava assim, eu estava achando que eu estava com Covid, mas não era, que eu estava corpo ruim, pescoço muito ruim, mas graças a Deus no dia seguinte melhorou, não estava sentindo nada. Mas eu orei, fiz uma oração muito simples, Rosa. Eu disse para Deus que Ele ia fazer o que fosse melhor. Quando eu entrei na aviação, entrei na Azul, tudo aconteceu de forma coordenada por Deus. E se eu tivesse que sair de lá, tudo também seria coordenado por Deus. Um dia eu posso contar como que foi esse testemunho meu, que ele é literalmente, tudo aconteceu como Deus definiu. Mas eu chorei, Dori. Chorei. Foi difícil, foi ruim. E passei 24 horas demitido. 24 horas. Foram 24 horas assim tão ruins, e a gente não podia sair para lugar nenhum, eu tive que ficar dentro de casa, nada tinha lugar, nem na sala, nem no quarto, nem lá embaixo no prédio, lugar nenhum, tudo ruim, sabe, Camila? Tudo ruim. Você não tinha lugar para absolutamente nada. Quando eu recebo uma ligação de noite, a minha oração foi só essa: tudo está coordenado por Deus. E eu queria crer, mas os meus olhos não estavam vendo isso não. Eu já estava pensando o que eu ia fazer, como que ia ser rescisão contratual, o que eu precisava de fazer, qual que era a conta maior que tinha que pagar. Tudo isso estava passando na cabeça, tudo. E a única oração que eu fiz foi essa, Divina, depois que eu desliguei o telefone, só essa. E os meus colegas me ligando, falando, olha, o chefe está tentando reverter a situação, vamos ver o que vai dar. Tudo, Sueli, que o pessoal fez, não dava certo. Não dava. E aí, um colega falou assim, olha, tem até às 18 horas para bater o martelo definitivamente, mas para ver se conseguiria reverter a situação. Quando eu olhei para o relógio, 18 horas, e meu telefone não tocou, eu acho que eu tive um pouco da sensação que assim, acabou. Sabe quando a gente assistia aqueles jogos da Copa do Mundo, o Brasil estava perdendo, você olhava para o relógio, falava assim, mais um minuto, né? Eu olhei e falei assim, acabou. O juiz apitou, acabou. E acabou. Luana chegou do trabalho dela, eu estava um pouco pior do que no dia anterior, e naquela hora o que aconteceu? A Luana chegou e tal, me contou algumas coisas do trabalho dela, aí ela falou, e aí, o que aconteceu? Eu falei, exatamente isso, nada, não aconteceu nada. E aí ela falou assim, mas vai dar certo. Só isso que ela falou. Foi lá, se ajeitou, e eu olhando para o relógio, fui tomar um banho, a hora que eu fui entrar para o banheiro, meu telefone toca, e já era 8 horas da noite. E era meu coordenador, meu chefe. Eu olhei para o telefone, e antes disso, eles precisavam de uma pessoa para ser transferida para Brasília. Querendo que alguém fosse ser transferido para Brasília de forma urgente e imediata. E eu orei de novo, um colega meu me ligou e tentando me convencer a ir embora para Brasília, eu orei e falei assim, Deus, eu não vou fazer isso de forma abrupta desse jeito. Eu tinha menos de 10 minutos para resolver isso. Falei, não vou fazer. Eu orei ontem e disse que tudo está debaixo do seu controle, da sua coordenação. Não vou fazer, não vou pedir transferência, não vou pedir nada. Se eu tiver que ficar na empresa, é aqui que eu vou ficar. E o meu colega conversou comigo, falei, não vou, obrigado, mas eu não vou. Desliguei o telefone, fui tomar meu banho, meu telefone toca. Aí era meu coordenador. Aí ele vira para mim e diz assim, eu já imaginava que ele ia tentar me convencer também a ir para Brasília. Aí ele falou assim para mim, qual a notícia que você quer, a boa ou a ruim? Eu falei, olha, até o momento eu só estou recebendo notícia ruim, Valmir. Então, qual é a diferença? Se tem a boa, manda a boa, né? Aí ele riu de lá, aliviado, e falou assim para mim, Murilo, não tem notícia ruim.
A notícia boa é que nós conseguimos reverter sua demissão, você não vai ser mais mandado embora, você vai ficar aqui em Goiânia. E o meu outro colega, que eu conheço há muitos anos, também não seria demitido, e ele tinha aceitado a transferência para Brasília, então estava tudo certo. Naquela hora, Deus falou no meu coração de novo. Mais uma vez, tudo estava debaixo da minha coordenação. Então, são testemunhos que as pessoas precisam ver na nossa vida para que venha gerar o quê? Na vida das pessoas. Aumentar a fé, fortificar e solidificar a fé. Cada um de nós devemos fazer como Jó, ter as próprias experiências com o Senhor. O meu testemunho é um meu testemunho, mas ele precisa de produzir vida na vida dos outros. Fortificar a fé dos outros. Por isso que em Atos, no capítulo 2, verso 42, a palavra é muito clara, que eles reuniam juntos, que eles estavam juntos, que eles estavam em comunhão. Por isso que serve a célula. Porque é lá que o Dori vai poder contar o testemunho dele, para mim, de forma impessoal, com mais detalhes. Por isso que nós precisamos. Então, esse testemunho que eu trouxe hoje, ele, nos meus olhos, eu ia enfrentar uma tribulação tremenda. Mas Deus mudou a sorte. Então, no nosso livro, tem um ponto que eu separei que ele diz assim: as tribulações que enfrentamos podem gerar dúvidas e temores. Mas histórias reais, como a de Abraão, servem como um forte estímulo para obedecermos a palavra recebida de Deus, trilhando o caminho da esperança e alimentando a fé de que a promessa do Senhor serão cumpridas em nossas vidas. O que habita, aí está em Salmo 91, no verso 1 até o 7, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é o pavês e escudo. Não te assustará o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita. Porém, tu não serás o quê? Isso é promessa. Estava caindo tudo na cabeça de Jó. Tudo. Mas ele não perdeu a esperança, o foco. Então, a palavra do Senhor, ela vivifica o nosso coração quando nós pegamos um texto como esse e nós lemos e começamos a meditar e perceber que a esperança, ela veio, se fez homem, morreu por nós. E por isso, a esperança hoje habita dentro de nós. Então, para a gente caminhar para o final, queria que você lesse comigo agora Jó capítulo 42, verso 2. Quem estava em Jó, volta um pouquinho aí. Jó 42, no verso 2. Ele vai dizer assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. Jó já estava ali no finalmente, concluindo aqui para nós a história do livro de Jó. Ele diz claramente: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos será frustrado. Com essa palavra eu quero finalizar, e quero que você feche os seus olhos e imagine você agora na presença do Senhor, Jesus dizendo isso para ele: eu bem sei que tudo o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha condição financeira. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha condição familiar. Eu sei que o Senhor pode transformar o coração de filhos e de pais. Eu bem sei que o Senhor pode tudo. E nenhum dos seus planos será frustrado. Então, essa é a minha chamada para nós hoje. Declarar isso. Declarar essa verdade.
que nenhum dos planos do Senhor poderá ser frustrado na nossa vida. Quando nós compreendemos essa verdade, quando nós conseguimos entender essa verdade, ela gera uma alegria. Sabe aquele texto que diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Ele é só apenas o finalzinho do verso de Neemias 8, capítulo 8, no verso 10, ele é o finalzinho. Naquele contexto, o povo estava entrando na festa de trombetas. Então Neemias diz, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas antes de Neemias ler tudo isso, o que aconteceu? Neemias leu a Torá, leu a palavra para eles. Naquele momento, o que aconteceu? Houve uma grande compreensão no meio de Israel. Israel entendeu a dimensão do que Deus estava para fazer por eles. E nesse ponto, houve alegria, porque eles sabiam que os planos do Senhor não poderiam ser frustrados. Amém? Então, quero deixar essa palavra com a gente hoje, que você possa meditar. E aí no seu lugar, eu queria que você ficasse de pé, para que nós possamos ouvir essa música.